O Senhor chamou Moisés e lhe falou da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém entre vós quiser trazer oferta ao Senhor, oferta do gado vácuo ou das ovelhas, trazei vossa oferta. Se sua oferta for holocausto de gado vácuo, oferte ele um macho sem defeito. Conduza-o ele à porta da tenda da congregação, para que o Senhor o favoreça. E ele põe a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e esse será aceito a favor dele para a sua expiação. E ele imole o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, ofereçam o sangue, e esparjam com o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da congregação. E se esfolhe o holocausto, e seja partido em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão ponham fogo sobre o altar, e coloquem a lenha sobre o fogo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, coloquem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. E a fressura e as pernas ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se sua oferta for holocausto de gado miúdo das ovelhas ou das cabras, ele ofereça um macho sem defeito, e ele faça a imolação no lado norte do altar perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, façam aspersão com o sangue em redor sobre o altar. E o partam em pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os ponha sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. E a fressura e as pernas ele as lave com água, e o sacerdote ofereça tudo isso e o queime sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. E se sua oferta ao Senhor for holocausto das aves, então faça suas ofertas de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote leve-os ao altar, tirará sua cabeça e a queime sobre o altar, e seu sangue seja espremido na parede do altar. Retire seu papo com suas penas e o lance junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. E ele a corte junto às suas asas, mas não as parta. E o sacerdote a queime em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Seja holocausto, oferta queimada de aroma suave ao Senhor. Se alguém fizer uma oferta de farinha ao Senhor, sua oferta seja de farinha fina. Coloque nela azeite e sobre ela ponha incenso. E ele a traga aos filhos de Arão, os sacerdotes. E o sacerdote tome um punhado de farinha fina com azeite e com o incenso, e este o queimará esta parte por oferta memorial sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o restante da oferta de cereais seja para Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Se alguém ofertar cereais de alguma coisa assada ao forno, seja de bolos ázimos de farinha fina, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, seja de farinha fina não fermentada, amassada com azeite. Parta em pedaços e deita azeite sobre ela, é oferta de alimentos. E se tua oferta for oferta de alimentos cozida na frigideira, seja de farinha fina com azeite. E traze a oferta de alimentos ao Senhor, que seja feita destas coisas, e seja apresentada ao sacerdote que a levará ao altar. E o sacerdote tomará parte memorial da oferta de alimentos e o queimará sobre o altar. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o restante da oferta de alimentos seja para Arão e para seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que fizestes ao Senhor seja preparada com fermento, porque não queimes nada fermentado, nem nenhum mel deve ser queimado como oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias podeis oferecer ao Senhor, mas não subam sobre o altar como cheiro suave. E todas tuas ofertas de alimentos salga-as com sal, não deixes faltar o sal da aliança de teu Deus, e oferece sal em todas tuas ofertas. Se trouxeres oferta de alimentos das primícias ao Senhor, oferece como oferta de alimentos de tuas primícias, espigas tostadas ao fogo, o grão trilhado de espigas verdes.
e derrama azeite sobre ela, e põe incenso sobre ela. É oferta de alimentos. E o sacerdote queimará seu memorial, parte do grão trilhado e parte do azeite com todo o incenso, como oferta queimada ao Senhor. Se alguém trouxer oferta de sacrifício pacífico, se for de gado, seja macho ou fêmea, oferece-a sem defeito diante do Senhor. E ponha a mão sobre a cabeça de tua oferta e imole-a à porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, esparja o sangue sobre o altar em redor. E ele traga da oferta pacífica, como uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que estão sobre eles, e a gordura que está junto aos lombos, e ele tire o redenho que está sobre o fígado juntamente com os rins. E os filhos de Arão queimem isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, ofereça-a sem defeito. Se ele oferece um cordeiro como sua oferta, oferece-a perante ao Senhor. E ele coloque a mão sobre a cabeça de sua oferta e a degole diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão esparjam o sangue sobre o altar em redor. E ele faça uma oferta queimada ao Senhor, do sacrifício da oferta pacífica, a gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tire-a junto ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre ela. E separe ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins. E o sacerdote queime isso sobre o altar. É alimento de oferta queimada ao Senhor. E se sua oferta for uma cabra, ofereça-a perante o Senhor. E ele coloque a mão sobre a sua cabeça e a imole diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão esparjam o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois ofereça sua oferta como uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, toda a gordura que está sobre ela, e tira ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins. E o sacerdote queime isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura seja para o Senhor. Seja estatuto perpétuo para vossas gerações em todas vossas moradas. Não comas nenhuma gordura nem sangue nenhum. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: se alguém pecar sem querer contra os mandamentos do Senhor e fizer qualquer deles que não se desejem fazer, se o sacerdote ungido pecar lançando culpa no povo, então ele ofereça ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Traga o novilho à porta da tenda da congregação, diante do Senhor. Ponha a mão sobre a cabeça do novilho e o imole diante do Senhor. E o sacerdote ungido tome um pouco do sangue do novilho e o traga à tenda da congregação. E mergulhe seu dedo no sangue, e esparja com o sangue 7 vezes diante do véu do santuário perante o Senhor. E o sacerdote colocará um pouco do sangue diante do Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derrame na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E remova toda a gordura do bezerro da expiação, a gordura que cobre a fressura, toda a gordura que está sobre a fressura, e remova ambos os rins e a gordura que está sobre eles e a que está nos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins. E da mesma maneira se remova do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queime sobre o altar do holocausto. E o couro do bezerro e toda a sua carne com a cabeça, as pernas, a fressura e as fezes. Leva o bezerro todo para fora do acampamento a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e queime-o sobre a lenha, no cinzeiro se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar, e isso for oculto aos olhos da assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, eles se tornarão culpados.
E se o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um bezerro como expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação coloquem suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor, e sacrifique o bezerro diante do Senhor. E o sacerdote ungido traga um pouco do sangue do bezerro à tenda da congregação. E o sacerdote mergulhe o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. E coloque um pouco do sangue nas pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da congregação, e derrame todo o restante do sangue na base do altar do holocausto, que está diante da tenda da congregação. E tire toda a sua gordura e queime-a sobre o altar. E ele faça com o bezerro como fez com o bezerro da expiação do pecado, assim se faça com este. E o sacerdote faça expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele leve o bezerro para fora do acampamento e queime-o como queimou o primeiro bezerro. É a expiação do pecado da Assembleia. Se um príncipe pecar, fazendo sem querer qualquer das coisas que o Senhor seu Deus proibiu que se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for conhecido, então traga um bode sem defeito por sua oferta, e ele coloque sua mão sobre a cabeça do bode e o sacrifique no lugar em que se sacrifica o holocausto diante do Senhor. É a expiação do pecado. E o sacerdote tome um pouco de sangue com o dedo da expiação do pecado e coloque-o sobre as pontas do altar do holocausto, e derrame o restante do sangue na base do altar do holocausto. E queime toda a gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote faça por ele expiação de seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar sem querer e fizer qualquer das coisas que o Senhor proibiu e se tornar culpado, se ele ficar ciente do pecado que cometeu, então traga uma cabra sem defeito por sua oferta pelo pecado cometido. E coloque sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a sacrifique no lugar do holocausto. E o sacerdote tome um pouco do sangue da oferta com o dedo, e o coloque sobre as pontas do altar do holocausto, e derrame todo o restante do sangue na base do altar. E retire toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício pacífico, e queime-a sobre o altar, como cheiro agradável ao Senhor. E o sacerdote faça expiação por ele, e ele será perdoado. Se trouxer um cordeiro pela expiação do pecado, traga-o sem defeito. E coloque sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a santifique por oferta pelo pecado, no lugar onde se sacrifica o holocausto. E o sacerdote tome um pouco do sangue da oferta da expiação do pecado com seu dedo, e o coloque sobre as pontas do altar do holocausto, e derrame todo o restante do sangue da oferta na base do altar. E retire toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e queime-a sobre o altar, sobre as ofertas queimadas do Senhor. E o sacerdote faça por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado.